Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do nosso FaceCast. Eu sou Daniele Guzzo, uma das hosts aqui desse canal, onde você vai saber muito mais do conteúdo do mundo de vendas, do mundo do consignado. E hoje vocês vão descobrir como duas mulheres incríveis produzem mais de 2 milhões no mês vendendo crédito consignado, ganharam 2 carros no ano e 2 motos no ano. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que isso é possível? Pois bem, então acompanhe até o final que vocês vão saber muitas dicas de como fazer isso. Comigo aqui hoje, Clarice Silva, seja bem-vinda. Obrigada, Dani. Jéssica Alcântara, seja bem-vinda. Obrigada. Gente, a Jéssica e a Clarice são executivas de venda na Facilite. Hoje são referência em venda de crédito consignado. Elas mandam muito bem. E a gente quer saber um pouquinho mais de vocês duas, como é esse universo para vocês e como vocês criaram a jornada de vocês, como vocês construíram o modo Clarice de vender e o modo Jéssica de vender. Antes disso, eu quero saber, o que é ser uma vendedora para vocês? Então, primeiramente, quero dizer que estou bem feliz de estar aqui, me sinto honrada de estar aqui hoje trocando uma ideia com a Dani, que foi uma das nossas mentoras, né, desde que entramos ali na Facilite. Ela quem deu todo o suporte para nós. E hoje a gente está aqui para trocar uma ideia bem legal, né, sobre o nosso mundo das vendas, né? Me sinto orgulhosa de estar aqui conversando com você e passando um pouco da nossa vivência aí de vendas. É até engraçado, né? Porque a gente comenta muito que as pessoas passam por vocês nos corredores e perguntam, né? Como que faz para vender? Como que faz para vender? E eu acho que até o que a gente conversa muito, é fácil vender? Não é fácil. Não e é fácil tem receita vender. Pronta para vender? Não tem receita pronta. Mas eu vou partir do ponto que você perguntou o que era vendedora, né? O que é ser um vendedor? Na realidade, vendedora sou eu, você. É uma criança quando quer um brinquedo, né? E tem que convencer a mãe o porquê que ele quer aquele brinquedo. É um adolescente que vai querer ir para uma balada ou ir em algum lugar e quer convencer a mãe dele, né? Ele tá vendendo a ideia, o porquê que ele quer ir naquele local, né? Que ele vai ter a vivência, vai evoluir. Então, vendedor é tudo. A gente, desde quando nasce, a gente sempre tá vendendo tem essa habilidade coisa, né? de vender, né? Então, a gente vende, principalmente agora, a gente com um consignado, a gente vende a nossa imagem, porque além de ser um produto complicado de vender, porque é por telefone, tem que passar uma certa confiança, né? Então, você tem que vender a sua imagem para ter a segurança, né? Naquilo que você está falando, passar para o cliente uma autoridade em cima daquilo que você está entregando. Aquilo que a gente está entregando, é isso aí. Muito bem. Realmente a gente está vendendo tudo o tempo todo, né? Exatamente, até nisso que ela falou, tem um mito sobre o papel do vendedor, né? As pessoas acham que o vendedor é aquela pessoa chata que fica tentando empurrar algo a alguém o tempo todo. Mas é muito como a Clarice falou, a gente faz isso desde que a gente, né, se entende por gente, tu tá negociando de alguma forma. E hoje todas as profissões, tu tem que saber vender, porque tu tá vendendo teu trabalho, até mesmo o servidor público, ele tá vendendo o trabalho dele pro governo em forma de dinheiro, né? Em troca de dinheiro. Então, hoje, eu me identifico como uma, né, no meu ramo específico, como uma solucionadora, né? Tanto de problemas, o cliente vem até a gente com sonho, a gente vai lá e ajuda ele a realizar. Então, a diferença é que vendemos todos, porém, nós temos a nossa profissão especificada como um vendedor. Eu acho que talvez algumas pessoas até tenham um pouco de preconceito com a palavra vendedor, né? Às vezes a pessoa entra no segmento, principalmente no nosso, não, mas eu não sou vendedor, eu sou consultor, eu sou corretor, e até troca a palavra para talvez não absorver muito da profissão, mas é uma profissão linda, uma das mais antigas do mundo. É tudo isso que a Clarice falou, e quando você absorve, você realmente, eu sou um vendedor, você começa a fazer a coisa valer a pena, porque daí você entende todo o processo. Da mesma forma que você está consumindo e comprando de outras pessoas, você está vendendo para essas pessoas também. Então, você entende o poder de compra que a pessoa tem, o quanto você precisa trabalhar para poder vender, se entender, compreender o produto, para fazer a oferta para outra pessoa, entender de perfis comportamentais.
que eu acho que talvez seja uma grande sacada, né? Hoje, a Clarice tá 8 anos no Consignado, vai completar 8 anos ali com a 8 Facilite. anos. E a Jéssica, 3 anos com a gente. Ambas têm histórias muito incríveis anteriores à venda, anteriores à Facilite, anteriores ao Consignado. Clarice, o que você fazia antes? Nossa, eu comecei com vendas mesmo, vendendo cachorro-quente na pracinha ali da UFSC, vendendo para os universitários. E lá, quando eu trabalhei acho que uns 4 ou 5 anos ali no cachorro-quente, eu conheci pessoas que iriam trabalhar num navio. E daí eu me convenci, vendi a ideia pro meu pai. Aí, ó, começou aí. Meu pai comprou minha ideia, me ajudou a fazer o curso. Eu fiz o curso lá em Curitiba, passei para uma empresa MSC, a mesma que eu viajei agora. Ai, que incrível! Passei, daí faltava as entrevistas, né? Daí fui para Porto Alegre, fiz a entrevista, passei em uma que eu não queria, daí eu queria aquela porque algumas amigas iam. Daí fui em Curitiba, passei em Curitiba. Daí me chamaram depois... Pezinho no navio já. Depois de uns 3, 4 meses. Só que daí eu já estava trabalhando no Angelone. E daí aconteceram algumas coisas que eu acabei desistindo. Eu disse, ai meu Deus, 6 meses fora de casa. Comecei a pensar se realmente era isso que eu queria ou não, né? E daí eu comecei a trabalhar no Angelone. Daí no Angelone também era a parte de vendas ali do eletrodoméstico. Já comecei a ganhar mais que eu ganhava no cachorro-quente. E aquilo foi me fascinando, porque quanto mais eu trabalhava, mais eu vendia, mais eu ganhava. Então eu tinha essa autonomia, né? Você construiu o teu salário, né? Construí o meu salário, isso mesmo. Aí chegava no final do ano, tinha aquela feira do eletro, né? Não sei se tu já participou. Meu Deus, eu estava tudo ali. Ai, nossa, daí foi assim que eu fui entrando nas vendas. E daí eu fui parar na Facilite. Na Facilite. Não na matriz nossa, né? Tu entrou numa das nossas filiais lá no passado e foi aí que a tua jornada começou. Mas um produto totalmente diferente do outro, né? Porque você saiu da venda nesse último plano de vender produto, uma commodity para vender dinheiro. E vender dinheiro e sonho para as pessoas, né? Verdade. E outra também diferença, né? Que lá eu trabalhava direto com o cliente, vendo olho no olho, vendo o que ele ia falar, sentindo que ele, né? Até pelo gesto dele, que se ele ia comprar ou não. E por telefone tu não tem nada, né? É feeling. É feeling. É feeling, né? Algumas pessoas perguntam, tá, como é que faz para vender por telefone e se conectar com o cliente? Eu acho que é muito feeling, né? E olha que eu tinha medo de falar no telefone, tá? Eu falava dentro da PA, assim, bem escondidinho no início. Tu entrou num momento diferente da Jéssica, que era telefone puro. Era telefone puro, não tinha WhatsApp. Era telefone. Aliás, eu até tinha, mas a gente não usava, né? E tinha que falar ali, daí eu não me sentia tão segura, porque parecia que tava todo mundo escutando. Todo mundo olhando, todo mundo olhando, prestando atenção. Daí o que eu fazia? Era um ambiente pequeno, né? Eu pegava o telefone, ia lá pra rua, falava com o cliente. Nossa, lá eu começava a conversar com ele super à vontade. Voltava, vendia. E Jéssica, como é que foi a tua jornada antes da Facilite, antes do mundo do consignado? Então, eu comecei a trabalhar desde muito cedo, né? Trabalhei como babá, trabalhei como faxineira. Depois eu vim pra Floripa, né? E comecei a trabalhar em salão. Comecei a trabalhar com unha. E aí tava trabalhando com unha, precisava fazer, né? Não, preciso de alguma a mais. Comecei a fazer faculdade, me formei em Direito. Oh, uau! Aí, nossa, Direito, meu Deus, eu quero concurso público, eu quero ser, né? Estabilizada, eu quero estabilidade. E aí veio a pandemia. E a pandemia agora, fechou o salão. Eu faço? Fechou o salão, tava estudando para concurso, não ia ter concurso. Eu preciso fazer alguma coisa. O que a gente vai fazer? A gente vai vender. E aonde que a gente foi vender? Na Facilite, né? Clarice trabalhava lá. Eu conhecia muitas pessoas já do ramo do consignado, porque eram as minhas clientes de unha. Então, já era um universo que eu olhava, já olhava de uma forma diferente, né? Então, coincidiu que durante a pandemia eu acabei entrando ali na Facilite. Era para ser provisório, né?
mas acabou se tornando o meu universo e eu tenho planos para isso, para ficar e para o futuro em relação à venda. Acaba se tornando uma paixão, né? Depois que você entra e você entende o que você está fazendo e você vê propósito naquilo, porque a gente está servindo pessoas o tempo todo. E é como eu sempre digo, quanto mais sonhos vocês estão colaborando e realizando das outras pessoas, mais sonhos vocês estão realizando de vocês. E, por exemplo, a gente viu um briefing teu da tua vida, a jornada antes da Facilite, da tua jornada antes. E hoje, 8 anos de consignado, 3 anos de consignado. Nesse último ano, foram 2 campanhas, 2 carros que você ganhou, primeiro lugar, 2 campanhas, 2 segundos lugares, 2 motos que você ganhou. Vocês são as melhores do ano. Produziu 2 milhões em um mês, 1 milhão em um mês. E muita gente se pergunta, gente, é fácil fazer isso? É fácil, meninas? É assim, ó. Piscou e não, é toda uma construção, né? Eu acredito que cada pessoa tem um tempo de amadurecimento, né? Para poder, na realidade, você voltar para aquilo que tu quer. Exemplo, eu com 35 anos, meu pai faleceu, né? Faz uns 4 anos atrás. E ele era o meu porto seguro. Ele, na realidade, para tudo, né? E também para financeiro. Então, exemplo, aconteceu alguma coisa, eu corria nele. Tinha com quem recorrer, né? Tinha com quem recorrer. Até na Facilite mesmo, bem no início, né? Que todo início é difícil. Então, eu me peguei uns 2, 3 meses para baixo, e também o ambiente te deixa para baixo, né? Dependendo como é que é o ambiente, ele acaba te também botando para baixo. Então, eu acabava não conseguindo vender tanto, não conseguia produzir. E eu fui nele num desespero e falei, pai, tô precisando ver o que eu vou fazer, tá ruim na Facilite, não tá dando certo, o que eu faço? Daí, minha filha, por que tu não volta então pro Angelone? Né? Que lá tu vendia super bem, tu ganhava bem, volta pra lá. Daí eu fui até lá. Daí eu fui lá, daí o meu ex-chefe falou, não, volta, né? Vem, tu de braços abertos pra receber a Clarice. Era o melhor vendedor de lá, gente. Daí volta e tal, daí eu saí com a Jéssica e falei, acho que eu vou tentar mais um mês, né? Daí o pai foi lá, me ajudou financeiramente naquele mês ali, né? Pra tapar alguns furos. E foi justo no mês que eu comecei daí a desenvolver e bum, né? Daí vendi. Naquela época era 400 e poucos mil, mas, meu Deus, pra mim 15 mil era aquilo tudo, né? O ápice, né? Era o ápice. Daí foi onde eu comecei a ficar realmente, a gostar, a criar gosto. E tem uma passagem interessante, eu digo porque eu acompanhei muito a jornada de cada uma delas, e é da Clarice desde quando ela entrou. Nessa filial onde ela estava, não que não vivesse o universo da Facilite, mas era um ambiente onde não respirava tanto a venda como acontecia na matriz. Inclusive, hoje as filiais não existem mais, existe só a matriz. E você se questionou até que existiam fórmulas, existiam leads perfeitos, existia o script matador. Se você acredita nisso, a gente vai desmistificar. Vamos ressignificar esse script matador, viu? Vamos te decepcionar. Vamos te decepcionar um pouquinho. E você resolveu dar um 180 ali, mudar o jogo e ir para essa outra, para vir para a matriz, para você ver o que estava realmente acontecendo lá dentro. Isso. E o que tu poderia absorver das pessoas, né? E como foi essa tua chegada na matriz, depois acho que de 2 anos lá, né? Um ano na Forquilinha. 3 anos eu trabalhei na Forquilinha. Quando você chegou na matriz, o que você se deu conta? Isso, então. Daí quando meu pai faleceu, que daí caiu o meu chão, que daí eu vi, né, que na realidade eu não ia ter mais com quem contar, foi que daí eu falei, não, eu não quero mais isso aqui pra mim. Porque agora eu não tenho mais aonde recorrer. Então, eu conversei com o Wellington, daí a gente foi... ele viu lá com o Wagner, eu fui pro centro. Daí eu fui ficar na sala do Thiago. Daí, quando eu comecei a trabalhar no Thiago, eu comecei a trabalhar as mesmas coisas que eu estava trabalhando na Forquilinha. Mesmo hábito, né? Alguma coisa tá errada aqui. Fazer as mesmas coisas. Daí eu parei e eu disse, cara... Estou fazendo a mesma coisa na melhor sala da empresa, que ganham super bem, que vendem muito. Alguma coisa está errada, então o que está errado é eu, né? É em mim.
Daí eu chamei ele e falei, Thiago, o negócio é o seguinte, eu preciso saber o que eu preciso fazer para mim ser as melhores da empresa. Porque eu não quero, né? Eu tenho certos planejamentos, né? Problemas que eu preciso resolver e eu preciso ganhar tanto por mês e eu quero saber o que eu preciso fazer. Daí ele começou a pontuar um monte de coisa. Clarice, tu, pelo jeito que eu tô vendo, tu precisa de mais tempo para prospectar com o cliente, né? Tu não tem, né? Cada um é de um jeito. Então, tem gente que tem mais facilidade, vai fechar mais rápido. Tu não, tu precisa de um tempo maior. Então, por que você não pega um tempo maior? Daí eu comecei a pensar, então vou fazer, na realidade, não vou fazer mais 1h30 de almoço. Vou fazer só 15 minutos. Daí também eu comecei a prospectar e via que faltava mais tempo. Então acho que eu vou ficar um pouquinho mais tarde. Daí foi onde eu comecei a chegar mais cedo, sair mais tarde e não perder tempo no almoço. Porque também se tu não tem nada pra fazer, é um tempo inútil, né? Pra que ocupar a cabeça com outra coisa se o teu principal objetivo e teu foco é aquilo, né? Isso. Então, foi coisas que ele foi me pontuando, pedindo também para me deixar de fazer certas coisas dentro do processo, né? Dentro da produção. E eu comecei a fazer isso e começou a fluir. Começou a acontecer, né? O teu processo de desenvolvimento começou a acontecer. Mas porque eu estava aberta. Porque assim, lá na Forquilinha, tinha tudo isso. E tudo isso tinha sido já exposto a mim. Só que eu não estava aberta, não tinha maturidade e não estava aberta para aceitar a mudança. Quantas vezes as coisas vêm pra gente, mas a gente não absorve porque a gente tá esperando uma fórmula mágica, né? Sim. Talvez você acreditava que poderia existir uma fórmula mágica. E a fórmula mágica é essa. Sim, é uma fórmula mágica. Uhum. Porque olha a pessoa que você se transformou depois disso. Essa jornada te transformou na Clarice que você é hoje. Na mulher, na executiva de vendas que você é hoje e nos resultados que você tem hoje. Então, se a gente busca muito a fórmula, a gente não consegue chegar. Eu lembro que o pessoal também da Forquilinha foi parar também na matriz, né? Uhum. E daí no almoço, antes de eu parar com o almoço, eu me reunia com eles e falava, pessoal, não tem nada de diferente. Eu não sei o que acontece. Eles devem achar, ela já se corrompeu, ela não quer falar. E eles falam, mas não tem nada, não tem uma lista. Não tem, gente, é igual. Tanto é que uma lista passa para um do lado do outro assim e vai fazendo. Eu acho que é o pior paradigma, né? Quando a pessoa se dá conta que não tem atalho. Que é fazer. Que é você, né? É uma decepção, gente. Então, eu acho que é um sentimento diferente isso, né? Não são os outros que vão contribuir, sou eu. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. E até puxando um gancho agora pra ti, na tua jornada, você teve mudança de produtos desde que você entrou, né? Uhum. E foi nessa mudança de produtos que tu começou a abrir a tua mente. Uhum. Quando eu entrei, na verdade, a gente estava trabalhando com um produto e teve uma mudança muito drástica no mercado. E, vamos reinventar. E tinha um perfil de cliente que não era trabalhado. E eu gosto de coisa nova, então vou trabalhar esse perfil. Aí comecei, me adaptei. Era um perfil de cliente totalmente diferente, né? De SEAP, os servidores das Forças Armadas. E eu me dei super bem, assim. Comecei a trabalhar e gostava de atender aquele público. E aí foi onde eu explodi, né? Uhum. Bati meu primeiro 1 milhão. Fiquei muito feliz. Era misto, né? Portabilidade, contrato novo. E até que então teve a mesma mudança, né? Que teve há um tempo atrás, teve a mesma mudança para os servidores das Forças Armadas. E agora? Começar do zero, tudo de novo no SEAP. Então, tu migrou de aeronáutica, que era o teu queridinho, né? Você entrou... Era vendendo contrato novo dentro da aeronáutica que realmente te brilhou os olhos. Mas daí a aeronáutica, como o nosso mercado de consignado é cíclico, e a gente sabe que é um produto que ele vai oscilar, né? Um convênio que vai oscilar. A aeronáutica desceu e apareceu o SEAP na tua vida, que é o SEAP da Clarice hoje. E como foi essa mudança pro SEAP? Então, eu achei que não ia conseguir, porque são perfis diferentes, né, de cliente. Então, eu estava muito habituada àquilo. E por mais que tu goste de mudança, tu goste de fazer o novo, ele te dá um medo. Uhum. E aí, eu lembro que daí o meu gestor, né, o Thiago falou...
calma, não fica assim, porque eu fiquei muito mal, né? Foi tirado de mim, tirou o pirulito da criança, né? E agora? Ele, calma, tu pode fazer a mesma coisa que tu faz com ele, tu vai aplicar pro SIAP. Não tem diferença. A diferença tá na tua cabeça. Tu vai replicar o que tu faz, tu vai fazer com ele. Se deu certo para eles, vai dar certo pro SIAP também. É só sentar e fazer. E aí foi, replicando as mesmas coisas, pronto, deu certo. Eu vi que, na verdade, a gente quer a mudança, mas a gente tem medo da mudança, né? Que é o que o Boris falou. A gente tem muito medo de se abrir pro novo, por mais que a gente queira experimentar, goste de experimentar, mas quando vem ali de realidade, né, na nossa frente, ele dá um susto. Mas é adaptação, E essas jornadas de vocês trouxeram, a gente vai falar agora de um ano, por exemplo. No último ano, vocês manteram a performance produzindo, não produziram abaixo de 1 milhão no último ano. Então, todos os meses vocês performaram super, super bem. Quem acompanha a gente que é do mundo de consignado, que é desse universo de contrato novo, principalmente do SIAP, talvez esteja se perguntando, tá, mas como que faz para vender 1 milhão todo mês? Não é 1 milhão no ano, é 1 milhão por mês em crédito novo no SIAP. Então, para algumas pessoas se tornam distantes, mas para vocês, no último ano, vocês emplacaram. Todos os meses vocês conseguiram atingir isso. Só que para isso, vocês precisaram se conhecer, né? E eu acho que a base da venda hoje, antes de você conhecer o teu público, é você se conhecer, né? Vocês mudaram muito ao longo desses anos, principalmente no último ano. Bastante. Na realidade, a gente vai criando formas, né? Por exemplo, eu tive que errar muito falando com o cliente para saber o jeito que, na realidade, aquele perfil de cliente eu vou conseguir vender, né? Então, testando e errando e assim vai indo, né? E a gente também tem que ter, eu acho que a gente, né, em relação ao autoconhecimento, a gente tem que ter muita inteligência emocional. Porque é muito altos e baixos, tu tem que ter muita resiliência e tu não consegue ter isso se você não se conhece. Você precisa saber até onde é o teu limite, até onde você é capaz, se você pode se testar mais ou não. E a inteligência emocional é no fato porque a gente recebe muito não. É muito não, 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 não. Aí tu tá lá, tu fechou uma venda, pá, legal. Não deu certo, o cliente desistiu. E era uma venda, sabe, que ia contribuir para tua meta. Então, tu tem que ter inteligência emocional para te levar aquele baque e voltar. Mas tem que voltar rápido. E se tu não se conhece, tu não sabe o que tu vai fazer para driblar aquele sentimento, tu não sabe como voltar, tu não sabe voltar pro teu eixo. Então, eu acho que o autoconhecimento, ele é, com certeza, um dos fatores principais para te ter, né, te estabilizar na venda, ter uma inteligência emocional para lidar com isso. Para lidar com vocês mesmos e com o cliente, né? Porque, por exemplo, dentro do público que vocês exploram hoje, a gente tem N perfis de pessoas. Pessoas completamente diferentes de vocês, pessoas muito parecidas com vocês. E hoje a gente trabalha muito com celular, muito com WhatsApp. A maioria das pessoas, o mundo hoje gira na tecnologia, aqui no imediatismo. E como é descobrir perfil de cliente, se entender com o cliente aqui, sem olhar o olho no olho, né? Sem sentir ele. Eu acho que, eu sempre falo, né, que é muito de sentir através, mesmo assim, mesmo sendo através do WhatsApp, do telefone, tu tem que sentir o cliente, tu tem que estar ali sensível para entender, porque o cliente, ele deixa muito sinal. Às vezes você não tá conversando com alguém que você conhece há muito tempo, e aí a pessoa mudou o jeito de falar, não, tu tá estranha, tá acontecendo alguma coisa. Por quê? Porque tu sentiu. As pessoas deixam sinal, elas mudam o tempo todo na negociação. Então, tu tem que estar prestando muita atenção. Tu tem que se dedicar para aquilo. O cliente falou, aquilo é teu mundo, né? É aquilo que tu vai ver, tu vai sentir. E tu consegue pegar muita coisa, tu consegue... o supérfluo, né? Mas tu consegue aderir bastante o cliente está tentando te passar. E conforme esses ganchos, tu vai pegando. Se é um cliente mais receptivo, tu vai lá, tu consegue, né? Se abrir mais com o cliente. É uma forma diferente. Acho que a Clarice ela já tem mais um perfil mais direto, então ela já trai um... na realidade, eu trabalhei muito a minha voz no jeito de falar com o cliente, né? Que eu via que eu tentava copiar muitas pessoas que trabalham em volta e não dava certo. Porque o jeito que a pessoa falava, a forma que ela falava, quando soava na minha voz, não parecia segura. Então, eu acho que o cliente sente, né? Quando tu gagueja, quando tu não consegue falar quando com uma aquela certa... tua fala não é tua, né? Então, eu tentava adaptar
E mais ainda para chegar no meu ponto bom, entendeu? Então, é só testando mesmo. É testando, é fazendo, é mandando fazendo, mensagem, é falando. É entendendo, ver se realmente aquele perfil de cliente é para aquele tipo de abordagem que tu quer fazer. Eu acho que é tu entrar naquele mundo, né? Tu prestar atenção. A gente, às vezes, eu no início perdia muita venda porque eu não prestava atenção. Eu não estava ali inteira para aquilo. Não estava vendo os sinais que estavam ali o tempo todo, eu deixava passar e depois, por que eu perdi essa venda? E vocês acham que tentar copiar quem está próximo a vocês funciona na criação dessa persona de vocês para venda ou não? Vocês precisam criar a sua própria identidade? Eu acho que cada um tem a sua própria identidade, né? Tanto é que eu acabei de falar aqui, eu tentei copiar e não conseguia. Teve essa semana, ou semana passada, foi uma colega na minha mesa e falou: como é que tu fala assim, sobre uma venda? Daí eu falei: olha, eu costumo falar direto, ser sincero já direto, de cara. Porque se eu não ganhar a venda assim, ele vai me mandar o documento, eu vou falar depois e eu vou perder do mesmo jeito se ele não quiser. Então, já fala, né? Direta, seja sincera. Se ele mandar o documento para ti, na realidade, a venda é tua. Já ganhou. Não, ele vai mandar o documento, depois tu vai, né? Tentar revender de novo. Vai acabar ritual, perdendo, né? Igual, entendeu? E tem gente que consegue ao contrário, então não tem. O meu jeito é assim, o teu é ao contrário. Se eu tento um caminho diferente nesse sentido, até a gente tem todo um ritual, né? Vai, aborda o cliente vem até nós, aí tu explica toda a negociação, depois o cliente manda a documentação. Até, tentei pegar o jeito do colega, não, o colega não, vai, pega documento, depois tu explica, eu consigo super assim. Quando eu fui fazer em segurança, travava, não dava certo. Então, é o teu jeito, é o teu ritual. Claro que, por você estar num ambiente com bastante pessoas, você acaba escutando muitas frases legais, umas colocações legais que tu acaba adaptando. Mas a cópia, a gente seria todo robozinho, né? E a gente venderia para um único perfil de cliente. Exato. Porque os clientes, eles precisam de vários, né? Tem cliente que nunca fecharia comigo e não, né? E o problema não tô fazendo nada de errado. É o perfil, ele não se identificou comigo, mas se identificou com a Clarice. Então, se a gente fosse robô e fosse todo mundo uma cópia um do outro, a gente venderia apenas para um único tipo de cliente. E esse resultado do mês de vocês, 2 milhões, ele se constrói do dia 1 ao dia 30 ou ele começa a ser construído antes? Eu acho que eu tô vendendo ainda até hoje, clientes da aeronáutica me procuram, assim. Olha Eles só. procuram com uma mensagem que eu prospectei. E aí eu volto, oi, você é por indicação? Não, você me mandou essa mensagem. Aí ele quanto bate tempo? um print, há muito, 1 ano atrás, desde Aí. quando eu entrei. Então, eu acho, assim, pelo que eu percebi do meu resultado, que tu tem um ciclo, né, pra fazer a roda girar. Eu acho que no mínimo uns 3 meses. Eu tenho essa teoria, né? É 3 meses, tu entrou, tu trabalhou 3 meses. Aí começa a pingar as vendas do que tu trabalhou 3 meses atrás, né? Então, se eu prospectei 3 meses, eu vou vender 3 meses e assim consecutivamente. Se eu deixar de prospectar 1 mês, eu já vou ter um mês ruim. Então, é para fazer a roda girar, né? E é como o nosso gestor sempre fala, né? Ele fala, quando vocês começarem a colher, vocês não colhem com as 2 mãos. Colhe com a mão e a outra continua plantando. Aí, então, pega essa dica aí, Porque às vezes, quando começa a vir o resultado, e é legal vir o resultado de tanto que vocês plantaram, vocês se dedicaram para prospectar. Só que daí você começa a colher e você para de plantar de novo, porque a colheita tá grande. Só que quando aquela colheita acaba, o que acontece com o terreno que ficou ali? Ele tá vazio? Tá vazio. E eu vou colher o quê? Eu vou ter que começar a plantar tudo de novo. Aí demora novamente para colher. E é um ciclo, tudo vira ciclo, né? Isso. Até a Clarice, a gente tava conversando que parece que tem aquele cliente que tu fechou agora que tu tava negociando com a pessoa durante 1 ano. Conversando com ele durante 1 ano. Então, eu acho que a gente tem que colher todos os dias, né? E também tem a questão da carteira, né? Porque ela falou 3 meses para começar a vender. E você vai criando uma carteirinha. Aí daqui, né? Mais ainda tu vai criando a tua carteira. Tu não vai vender só para cliente novo. Tu tem que cuidar daquilo que tu já tem. Dos teus clientes, que são, na realidade, o teu cliente potencial. Tu conhece ele, né? Tu sabe como vender. Então, para ele é muito mais fácil vender do que para vender para os novos. Claro que tu nunca vai poder parar de prospectar. Porque tu tem que crescer essa carteira. Né? Tem que estar sempre alimentando ela para crescer. Né? Mas não deixando esquecer dos que tu já tem.
né? Que são teus clientes, tu lutou tanto para ter. E como é que você vai abrir mão deles assim, né? Porque hoje vocês têm um ciclo de venda com os clientes de vocês muito itinerante. Vocês estão sempre trabalhando eles. Apesar de ter muito cliente novo entrando, muito cliente por indicação chegando, a carteira de vocês, ela dá muitos frutos para vocês. E eu acho que é por isso que é o volume, né? Pode pegar o pessoal mais antigo e o mais novos, né? Eles têm a venda mensal, porém, tu vê ele crescendo gradativamente pelo tempo da carteira, né? Quanto mais tu tem na carteira, mais tu começa a vender. Né? E aquela carteira é muito mais fácil de sair à venda, né? Tu cria necessidades para o cliente, né? Claro que não vai empurrar qualquer coisa, mas aí tu cria necessidade para ele, tu passa para ele o que ele dá para melhorar, né? Ou às vezes ele quer alguma coisa, tu começa a olhar para aquilo que ele quer e ver o que tu pode melhorar para ele. Então, tu começa a vender. Vendeu para ele, agora vou buscar mais novos. Ele tá aqui, agora eu vou plantando, vou adubando meu terreno, né? Tô aqui. E eu acho que para uma carteira bem gerida como a de vocês, existe muito dessa conexão com as vontades, sonhos, planos e o que o cliente de vocês quer, né? Como tu disse, você pode fazer várias operações para o cliente ao longo do tempo, desde que você compreende exatamente o que ele quer no final. Você compra o imóvel com o teu cliente, tu compra o sonho do teu cliente junto com ele. Então, se vocês não tiverem essa linha tênue com eles, de entender o universo deles e saber qual é a necessidade, não tem como gerir uma boa carteira, né? Não. Até porque a necessidade deles mudam, né? O tempo todo. Né? Então, a nossa muda... é só a gente se ver como um cliente. A gente se coloca como cliente. A gente é humano igual ao nosso cliente. A gente quer as mesmas coisas que os nossos clientes. Se as nossas necessidades mudam, as necessidades dos clientes também vão mudar. E aí, tu volta nesses clientes sempre, nem como a Clarice falou, tentando oferecer uma melhoria. Vem uma novidade no mercado, olha só, tem uma novidade bem legal para você. Então, é bem interessante. Tá aqui. E ele não vai aceitar logo de cara, né? Nem sempre é no imediato. Nunca é no imediato. E como lida com esse não é no imediato? É a venda, tu tem que estar vendendo. Acho que tem alguém assistindo a gente falando, mas como assim? Eu quero que ele aceite, porque é a negociação da vida dele. Eu tava pensando nisso esses dias, que no começo eu ficava muito agoniada, porque eu tinha que vender. Eu queria fazer venda, eu queria números, eu queria vender. E tu acaba perdendo muito, porque tu vai muito afobado por cliente. Esse cliente, por exemplo, que demora 1 ano para fechar, ele veio lá no início, ele só queria uma simulação, porque depois ele ia começar a procurar um terreno, depois ele ia começar a procurar uma casa. E aí você vê muitas dicas na internet, né? Fale isso quando o seu cliente disser que não quer, que vai pensar, você tem que falar isso e você vai fechar. E aí você, vou aplicar essa teoria. E aí você vai lá, eu vou pensar. Mas por que você vai pensar? Não, porque você precisa. E a afoba assusta o cliente, sabe? Então, tem que sentir o momento certo de tu, né? Não, eu vou precisar deixar ele pensar. Ele precisa desse tempo, eu vou deixar ele pensar. E sim, também você pode falar, né? Vou me colocar à sua disposição. Porque a gente vê também muito na internet, não fale isso, eu vou ficar à sua disposição. Mas tudo volta no que eu falei, né? É sentir o cliente, é sentir a venda. Tem venda que tu simula e tu sabe que tu não vai fechar naquele momento. Que ela é por futuro. Principalmente as maiores, né? Quando a gente fala de vendas maiores, diz um valor aí. 200 mil, 250. Teve um que simulou 500 mil. Aí, ó. Claro que vai juntar a renda com a mulher, né? Já tem 2 cabeças negociando contigo, daí já complica mais ainda, né? Mas, geralmente, as negociações maiores, ela requer mais tempo, né? Tanto o amadurecimento do cliente, quanto a gente também tentando fazer ele amadurecer. Criar uma conexão também, porque é um valor muito alto, né? Ele não vai fechar porque tu mostrou a melhor simulação para ele. Além de tu apresentar a melhor simulação, ele vai precisar ter a credibilidade, né? E vocês entendem, eu acho que depois de um certo tempo a gente começa a entender o valor que tem o dinheiro, né? Porque hoje a gente realiza sonhos, os nossos, e a gente sabe que talvez esse 500 mil é a vida do cliente, é o sonho dele. Então, isso tudo tem um valor financeiro, mas e o valor de vida, o valor família, o valor tudo que está envolvido ali. Então, tem muito dessa maturidade de vocês entenderem que por trás do dinheiro existe muita coisa acontecendo, né? Sim, com certeza. Isso eu acho bem legal, porque, por exemplo, quando tu foi comprar teu imóvel, com certeza tu lembra do teu corretor.
Tu lembra do corretor que foi lá e vendeu a casa pra ti. Tu lembra dele, pode não lembrar o nome, mas tu lembra, tu tá ali com, né? Com o semblante dele Ele se fez presente, né? Isso. E a gente é muito realizador isso, porque a gente tem certeza que o cliente vai lembrar da gente, porque, né, a gente mostrou a melhor opção para ele, a gente fez parte dele, eles vêm até a gente, dão feedback, agradecem, mandam foto do imóvel, do carro. Então, isso é muito realizador, saber que tu vai se fazer presente naquela conquista do cliente, e no futuro ele vai vender aquilo e vai lembrar, né, passo a passo até chegar ali na compra, quem participou, quem esteve com ele. Então, isso é muito satisfatório, assim, é muito emocionante. Principalmente quando eles mandam as fotos, né? Eu adoro. Eu já falo, manda. Vocês devem ter um álbum de fotos ali de sonhos realizados, que deve ter coisa pra caramba, né? É bem legal. E em contrapartida, vocês já realizaram muitos sonhos? Através da Facilite, através do consignado? Bastante. Bastante. A gente até tava conversando ontem, né? Que tu falou como é que tu falou a frase que a gente tava conversando, que eu falei, nossa, realmente, tu falou assim, que tu não imaginava que tu estaria já aqui. Eu não imaginava que eu chegaria onde eu cheguei tão rápido, mas eu ainda não tô onde eu quero chegar. Tá sempre olhando pro futuro, né? Eu acho que a gente precisa viver o presente, porque é isso, né? Essa jornada aqui que realmente está fazendo a diferença na nossa vida. Às vezes a gente mentaliza o futuro, o sonho, a realização, só que o maior sentimento não tá quando a gente chega lá. O maior sentimento tá em viver a jornada. Na jornada. É viver o processo, é entender tudo que a gente está acontecendo aqui agora. Com certeza vocês têm muitos sonhos ainda para realizar, mas olhar para o momento atual e ver tudo que vocês estão vivendo agora e colhendo a partir de tudo que vocês estão plantando na vida do cliente de vocês e recebendo também na vida pessoal de vocês, eu acho que isso não tem preço. E viver um dia de cada vez, aproveitar todos esses processos, né? É um cheque, né? É um checklist que a gente dá lá, né? Realizei um sonho do meu cliente, é um sonho que eu tô realizando o meu. Então, quanto mais sonho do meu cliente eu realizar, mais sonho meu eu vou realizar. Então, é um ciclo, né? É a roda. E não é só o sonho, né? Que a gente realiza pro cliente pra gente poder realizar o nosso, né? Porque a gente acaba ajudando ele de certa forma, né? Até nas contas né? Mensais, organizar a vida financeira dele. Esses dias eu fiz eu acho que a gente conversou sobre isso, sobre um cliente que eu ajudei, sempre não tinha nem sido remunerada. Sim, que tu fez por ele, né? Isso, ele veio até mim, daí ele falou que ele queria reduzir, que ele precisava, daí eu peguei e fiz a portabilidade, não ganhei nada no dia, mas eu fiz para ajudar ele. E dele veio mais uns 5 clientes, mas eu nem cheguei a pedir nada para ele, daí ele... É o que você fez, a atuação por ele. Foi indicando os amigos, e os amigos deles vieram até mim e deu, poxa, que legal, né? Pô, eu até cheguei, eu acho que, a comentar com o Thiago. Eu tinha feito uma portabilidade pra nada e, tipo, né? Que tudo pode voltar, né? E tudo pode voltar numa velocidade enorme. Tudo que você faz de bem, retorna pra ti. Agora, tudo que você faz de mal também retorna na mesma intensidade, na mesma velocidade. E eu acho que quando você é humano, chega um determinado momento... Porque hoje a gente está falando em dinheiro, né? A gente ganha dinheiro, a gente é um mercado que remunera muito bem para quem realmente se dedica, quem realmente faz seus resultados acontecerem. E quando você entende o valor que o dinheiro tem, como a gente disse agora há pouco, o valor que tem para o cliente, também o valor que a gente tem para a gente, você está fazendo bem para as pessoas, você está ajudando. Lá no passado, quando eu entrei, eu tenho 14 anos de consignado, 10 anos de Facilite. Lá no passado, teve situações em que a gente ajudou pessoas a pagarem a conta da luz que estavam cortadas dentro de casa. A gente ajudou pessoas a comprarem leite para os filhos porque não tinha como comprar, não tinha o que comer dentro de casa. Então, assim, lidar com crédito, lidar com empréstimo, lidar com dinheiro, da mesma maneira que pode ser ruim para algumas pessoas, ele pode ser fator de resolver problemas graves de outras pessoas, né? Então, acho que o papel do vendedor aí é entender realmente aonde que ele está se encaixando nesse quebra-cabeça. Eu estou ajudando? De que forma que eu vou ajudar agora? Claro, eu não tenho que esperar tudo em troca, mas eu vou fazer porque eu sei fazer muito bem isso aqui, senão não vai me tomar muito tempo. E depois, como tu disse, o negócio voltou para ti. E eu acho que você tem que entender esse ciclo, essa jornada.
E eu, né, falando do trabalho ali, eu gosto muito de ajudar os clientes a realizar sonho, mas eu amo organizar a vida financeira deles. Eu sempre fui muito fã da Natália Arcuri, né? Natália Arcuri é tudo organizado as finanças. E na minha família, eu sempre, né? Eu, como perfil, sempre tive minhas contas tudo muito organizado. E a minha família, meus sobrinhos me chamavam para, Jéssica, olha só, eu preciso comprar um apartamento. Eu quero que tu me ajude com as minhas finanças. O que eu preciso fazer? Quanto que eu preciso guardar? E quando eu me vi fazendo isso no trabalho, quando eu peguei um contra-cheque do cliente, eu falei, meu Deus, dá pra fazer isso, dá pra organizar tanto. E eu falava pra ele, olha só, eu vou te gerar uma economia de X por mês. E ele, nossa, Jéssica, mas como? E aquilo era muito. E eu me peguei fazendo aquilo com os clientes sendo remunerada para aquilo, sabe? Então, é muito legal. Assim, tudo que eu sonhei, eu tava realizando de verdade. Tava sendo a Natália Arcuri na vida dos clientes, olha só. Mas é isso. É muito legal, assim, tu organizar, tu dá uma outra visão. Porque às vezes eles vêm pra gente muito, tipo, desesperado, né? Algumas decisões ruins. E, Jéssica, meu Deus, eu tô muito apertado, o que a gente consegue fazer? E quando tu oferece aquela solução e tu vê que tu melhorou de fato, realizou aquilo, né? Solucionou aquela necessidade do cliente, é muito satisfatório pra gente. É muito legal. É incrível. E quando a gente fala de cliente, né? Hoje, a gente agora falou de pessoas diferentes, de mundos diferentes, de pessoas que a gente ajudou a resolver as contas em casa que não tinham que comer, pessoas que você ajuda a organizar a vida financeira, pessoas que estão adquirindo, que estão comprando. Chegou um determinado momento em que vocês perceberam a necessidade de entender o público-alvo de vocês para ser mais assertivas? Porque talvez no início a gente prospecte, no caso, quem acompanha a gente, prospecção é você realmente ir em busca do cliente tentando falar com ele. Só que às vezes a gente não sabe com quem a gente está falando, como a gente está falando. E depois de um certo tempo, uma habilidade que vocês desenvolvem é entender como falar com aquela persona, com aquele público-alvo. Uhum. Então, tá mais claro para vocês nos últimos anos entender muito o perfil de cada pessoa e de como se comunicar com cada um deles? Eu acredito que sim. Porque, por exemplo, você vai falar com um público mais jovem que recém passou num concurso, eles estão sonhando, né? Eles querem realizar o sonho da vida dele, o carro, casa, né? E se você pega um público mais experiente, você, na realidade, tem que pensar, ele possivelmente já tem uma casa, né? Já deve ter um carro, mas quem sabe ele quer trocar o carro. Né? Então, vai mudando de perfil a perfil. Você espera o cliente te falar o que ele quer ou você vai plantando as sementinhas? Tem que plantar, né? Tem que investigar. Papel do detetive. Sobre isso, eu virei a chave, né? Em relação a isso, porque quando eu comecei a trabalhar com o SEAP, eu deixava, né? Eu sempre gostei muito de feedback. Então, eu simulava para um número X de cliente, mas eu fechava um pouco. E aqueles clientes que eu não fechava, eu gostava de sentar com o Thiago e perguntar, Thiago, me ajuda a ver por que eu não fechei com esse cliente. E aí, a primeira coisa que o Thiago pegou, que eu nunca esqueço, ele pegou, abriu meu celular, olhou a primeira conversa, ele foi lá e olhou a foto do perfil. Pela foto do perfil, ele já fez um panorama. Ó, essa mulher, ela é ocupada, tu vai conseguir falar com ela depois de tal horário. Nesse horário, ela não tá te respondendo porque ela não quer. Ela tá ocupada porque, olha só, ela trabalha no hospital. Então, ela não vai te responder no momento que você tá. Então, isso me virou a chave para você... Aí volta o que a gente falou no início. Os pequenos, né? Os pequenos detalhes que estão ali. Que eles dizem muito sobre aquela venda, sobre aquele cliente, sobre a demora dele estar respondendo ou não, o que você vai fazer nesse momento, se você vai ficar em cima, não vai. Então, tu sentir e tu se apegar aos detalhes. E ao longo desses anos, não sei se eu acredito que vocês perceberam e utilizam essa ferramenta, mas quem é da Facility ainda não prestou atenção, a nossa tela do contra-cheque, o nosso sistema, a gente hoje coloca informações para tentar fazer com que essa persona fique mais clara para quando a gente trabalha. Tem o cargo da pessoa, a profissão dela, a secretaria que ela trabalha. Então, são informações ali que você constrói um pouco a persona do teu cliente. E é como você disse, se eu vou trabalhar um perfil de policial rodoviário federal, que é muito nosso perfil, e ele tá na pista, muitas vezes de plantão. Como que eu vou cobrar alguma coisa dele se ele pode estar no plantão trabalhando, não pode responder? Ou durante o dia cobrar de um professor uma resposta se ele tá em sala de aula? Agora, se é uma pessoa do administrativo, sim, eu posso tentar interagir mais, conversar mais. Eu acho que também parte muito do interesse em como pessoa, eu entender mais quem é você, entender mais quem é você. Só que também isso parte de eu me conhecer como pessoa.
A Clarice fala, ela desenvolveu a autoridade ao longo dos anos. E você hoje tem um pouco mais de sensibilidade. Só que vocês não se entenderam isso da noite pro dia. Levou toda uma construção pessoal de vocês, para que daí eu possa olhar para vocês duas, mapear vocês duas e saber de que forma eu falo com cada uma de vocês, né? A gente perdeu, eu pelo menos perdi muita venda no início, porque era ansiosa, tava lá falando com o policial, e aí eu ligava pra ele, sabe? Precisa fechar, ligava e ficava em cima. Esse cliente não me responde, botava outra pessoa pra chamar. Calma, calma, ele tá ali, ele tá trabalhando. E hoje, aí vai do autoconhecimento também, tu saber lidar com essas emoções, né? Saber controlar a ansiedade. Calma, ele não te atendeu porque ele está trabalhando. Deixa ele ali, não fica em cima. No momento que ele puder, ele vai te responder. E vai buscar outro. Vai embora próximo pro outro. E tem clientes que muito a gente fica... Se a gente ficar muito em cima, parece que ele foge, né? E não é que ele não quer mais consignado, é que ele ficou até com vergonha de te responder. E aí é quebrar o gelinho de novo, né? Mas isso tudo a gente aprendeu errando. Isso tudo foi as perdas, né? As vendas perdidas, os erros, o cliente que sumiu, o cliente que te bloqueou. E aí tu vai aprendendo aqui, eu errei nisso. E pedir feedback é muito legal, né? Eu não sei se as pessoas ali têm costume de pedir feedback, mas eu pedia muito no início, eu pedia muito feedback pro Thiago. Onde eu tô errando? Por que eu não fechei com esse cliente? Isso é muito legal, porque tu aprende muito. É outra visão, é a visão de uma pessoa mais experiente que você, falando por que tu não fechou com ele. E então, na próxima vez, tu vai adaptar aquilo. E é uma pessoa que tá acompanhando o teu processo de evolução. Às vezes, tu pede feedback pro colega que tá do teu lado, que até talvez ele venda mais, ou venda igual a você, só que ele não tem a percepção de mundo que você tem. E o teu gestor que tá aqui, te acompanhando no dia a dia, sabendo das tuas batalhas, das tuas lutas, das tuas vitórias, ele vai conseguir te direcionar muito mais, né? É verdade, uma opinião fora da bolha. Situação. Tu vai estar olhando muito de longe, né? É verdade. E quando a gente fala de trabalhar com dinheiro, de ganhos expressivos como a gente tem, que dá para ganhar bem, a gente sabe que também que a gente arrisca muito, né? Então, não são todas as vendas que acontecem, existem problemas que acontecem no dia a dia, existem volumes de operações que precisam ser entregue para os clientes. Como que vocês lidam com essa emoção de ter problemas acontecendo, de ter que prospectar, de ter que dar retorno, e a vida de vocês acontecendo, a roupa para lavar em casa, o supermercado para fazer, como é que vocês lidam com isso? Eu, na realidade, eu procuro sempre ficar em cima do que importa, que é entregar aquilo que eu prometi para o cliente, aquilo que eu acordei com ele. Então, seja se eu passei uma simulação errada, vou ter que arcar com aquilo, né? Para a gente poder girar, ele vê que na realidade eu fui uma pessoa profissional e que ele viu que na realidade mesmo assim pode ter dado errado, mas eu cumpri aquilo que eu prometi para ele. Então, eu acho que também a organização do dia, né? Quando tu se... Vai cortar? Não. É só seguir, é só seguir. E eu acho que ele falha porque tu tem que se aproximar um pouquinho mais. Entendi. Ela já tá bem confortável. O que tu faz, Jéssica? A organização. No começo eu era muito desorganizada. Eu não sabia, eu sou uma pessoa organizada, mas eu não sabia como organizar o meu trabalho. Então, eu tinha que entregar uma negociação, eu tinha uma segunda etapa da negociação para entregar para o cliente, eu não sabia como entregar e às vezes eu passava o dia inteiro estando ocupada, né? O Thiago fala, estar ocupada é diferente de ser produtiva. Eu passava o dia inteiro ocupada e não estava produzindo e não conseguia virar, né? Então, aí eu passava 2 dias sem prospectar, 2 dias depois eu não vendia, né? Que é o ciclo. É o ciclo. E depois que eu comecei a organizar o meu dia... Tal momento do meu dia eu vou deixar para resolver minhas pendências. Tem algum problema, né? Surgiu um problema posterior, eu não tô conseguindo resolver. Thiago, me ajuda. Esse problema não depende mais de mim, eu vou precisar da tua ajuda. Eu deixo para ele. Não fico, né? Como a gente até conversou, focar no que você não tem controle, né? Então, deixa lá e você vai atrás de outros clientes, resolver os problemas que estão ali, acessíveis, porque sim, acaba tendo um probleminha ou outro que acaba fugindo, né, do controle em relação a vários fatores diversos, até mesmo do cliente, né? Então... até tem uma leitura que a gente fala disso, que a gente
tem ganhos expressivos, mas também a gente arrisca para isso. A gente arrisca a própria pele, né? A Nassim Taleb fala isso. Que tudo que você tá arriscando ali, da mesma forma com que você tem intensidade dentro daquilo, você vai ter de retorno também. Então, assim, muitas vezes as pessoas não querem pagar o preço para produzir 2 milhões. E para ganhar a rentabilidade que 2 milhões vai te trazer. Então, assim, será que realmente eu estou disposto a produzir 2 milhões, receber a produtividade em cima de 2 milhões e arcar com todos os problemas, todos os perrengues ou tudo que pode acontecer no entorno desses 2 milhões? Às vezes eu não sou a pessoa que está ali preparada para tudo isso. Então, eu preciso me construir aos poucos. Mas eu estou me construindo, eu estou fazendo, ou eu só quero atingir o resultado que você tem, o resultado que você tem. E não passar o processo, né? Aonde tá a minha régua nisso tudo, sabe? Pra que lado eu estou olhando? Só na pessoa que tá produzindo ou a pessoa que tá construindo aquela produção e arcando com todos os problemas que vêm atrelados àquilo? É porque nem sempre dá tudo certo, né? A gente é humano, então às vezes a gente passa, quer fazer tudo certinho, os cálculos, a simulação, mas às vezes acaba que... Putz, eu esqueci uma vírgula ali. E mudou a taxa, que faz? Né? Então, acaba que acontece. Mas tem que olhar sempre para o que tu já ganhou, né? Eu tenho 5 mil de prejuízo, mas, pô, eu ganhei 15. Então, né? Tá valendo ainda. Tô no game. Isso é legal também. A gente, até você falou um ponto bem legal, né? Ela também, sobre arcar com aquilo, é o compromisso que a gente tem com o cliente. A gente arcar, não, eu errei. A gente vai tirar do nosso bolso e vai consertar. E isso volta pra gente também. Então, essa responsabilidade também é como ela falou. Você quer ganhar X, você tá disposto também a arriscar, a fazer o que precisa ser feito para ganhar o X valor que eu quero no mês. E eu acho que a pessoa que talvez esteja acompanhando a gente aí nesses 50 minutos de podcast tá louquinha pra saber como é que faz pra ganhar 2 carros no ano e fazer ganhar 2 motos no ano. Gente, anota aí. Comecem a anotar. Se eu fosse vocês, já pegar papel e caneta aí que elas vão começar a falar. Vai vir agora. O script matador. É aí que vai chegar o momento. Valendo. Pra quem não sabe, a Facilite, ela propôs 2 campanhas bem agressivas no nosso ano de 2022. Uma que foi no primeiro semestre do ano, uma no segundo semestre do ano. Ambas ficaram em primeiro e segundo lugar nas 2 campanhas, a dobradinha das 2. A Clarice levou 2 carros, a Jéssica 2 motos. Ficaram entre os melhores do ano e ainda assim estão performando, estão em alta performance produzindo. Como é isso, sabe? Como é chegar nisso? Bom, quando tem campanha, é algo que tu tem que suar, né? Se vai ganhar um carro, tem que, né? Pelo menos... Não fazer o almoço, não fazer a janta, não fazer É que, na realidade, a gente tem que dar tudo o que você pode, né? Se você quer ganhar algo, você quer atingir uma meta, você tem que... partir de você, dentro de você e já imaginar que aquilo é teu, né? Então, eu fui trabalhando todos os dias tentando atrás do mesmo cliente, indo atrás daquela venda que ficou ano passado, porque aqueles clientes de 1 ano atrás, eles podem se tornar uma venda agora, né? Pode, com certeza. E também bate muita ansiedade, né? Porque tu quer trabalhar a 1000, né? Então, é um desgaste também, né? Durante esse tempo, né? Aqui, o que as pessoas veem, né? Elas veem entrando 9 horas, né? Bate ponto 9 horas, sai 7 horas, 6 horas. Mas não é isso. A gente trabalha antes, a gente acorda, já tem cliente chamando, a gente responde. Final do dia, tem cliente chamando, a gente tá falando com o cliente. Sábado, a gente tá trabalhando. Domingo, tô sem fazer nada, né? Quando tava na campanha, tô sem fazer nada, vamos trabalhar um pouquinho. Então, é esse a mais que tu se doa, né? Porque se tu quer tu não tá acostumado a bater aquele número, né? É uma meta, é uma campanha. Então, tu vai ter que trabalhar mais. E tu vai ter que se dedicar mais. E quanto mais você trabalha, mais trabalho aparece. Então, assim, a coisa vai acontecer, a coisa se multiplica quando você se coloca em movimento. Acelera um carro pra te ver, ele vai? E se você continuar acelerando, o que vai acontecer? Ele vai continuar andando. E eu acho que isso é o trabalho, é o nosso trabalho de vendedor. Quanto mais você acelerar, mais rápido você vai. Agora, se eu acelerar e parar, se eu acelerar e frear, o que vai acontecer? O meu resultado também vai começar a parar. E eu acho que, e manter essa constância é difícil também, né?
É bastante. A gente produz o que produz porque a gente faz o que a gente faz. Né? Se eu diminuir, eu vou produzir menos. Se eu aumentar, eu vou produzir mais. Tem capacidade para aumentar? Tem, sempre tem, né? Mas é a constância. É a no constância que é difícil, né? Porque tu tem que estar sempre motivado para poder se dispor, né? A fazer aquilo todos os dias e fazer acontecer e dar o resultado. Então, a constância é... E na segunda-feira de carnaval, o que vocês estavam fazendo? Trabalhando, não estavam? Trabalhando. A gente estava conversando com o Thiago hoje, ele falou, elas estavam lá prospectando e talvez eu tenha um sonho, mas o que eu tô fazendo para realizar aquele sonho? Eu tô lá brincando no bloquinho de carnaval? Se eu tenho a possibilidade, claro, eu não tô culpando quem foi por curtir o seu carnaval, mas eu acho que chega um momento em que você coloca teus sonhos na frente, você busca aquilo ali o tempo todo. Passa a não ter horário para chegar, não passa a não ter horário para sair. Então, você mistura a tua vida com o trabalho, porque a vida pessoal de vocês, ela tá misturada com o trabalho o tempo todo. Não existe uma Clarice em casa e uma Clarice na Facilite. Não existe uma Jéssica em casa e uma Jéssica na Facilite. Ou uma Jéssica vendedora de consignado e a Jéssica na vida real. Tá tudo ali misturado. E aprender a gerir isso faz com que você realmente chegue nos teus objetivos, nos teus sonhos, né? Nos teus resultados. A gente tem que ter um porquê, né? A gente tem que ter um sonho. A gente não tá falando, gente, pra você se matar trabalhando que nem um louco não viver. Não é isso. A gente gosta de viver, a gente gosta de restaurante, a gente gosta de viajar. Mas a gente tem uma prioridade. A gente tem um porquê. Enquanto a gente não conseguiu o porquê, a gente estabeleceu. A gente sabe, a gente tem um plano de ação. A gente sabe o que a gente tem que fazer pra chegar lá. A gente sabe que a gente vai sacrificar um feriado de carnaval. Mas eram 3 dias, eram 4 dias. Eu posso descansar 3 e trabalhar 1. É isso aí. E é isso aí, tu tá disposto a pagar o preço pra ir atrás daquilo que tu quer. Tu tem um porquê, tu tem um sonho, tu tem uma prioridade e principalmente o plano de ação pra chegar lá. Com certeza. E vai dizer que não é recompensador você estar lá dentro do navio depois de tanto tempo, algo que talvez você poderia estar trabalhando lá e você está lá curtindo. Verdade. Várias vezes eu parei assim, fiquei olhando, até falei pro Thiago assim, eu poderia estar aqui, ó, trabalhando. Aí ao invés de curtindo, né? Tá exercendo o teu merecimento, porque tudo que você faz, ele tem um propósito. E eu acho que talvez é a linha tênue, né? Até eu fazer o que eu faço só pelo ganho financeiro, talvez eu não tenha tanta expressividade. Agora, se eu entendo que o que eu faço tem um impacto na vida dos outros, eu começo a ter muito mais sentido. E você tem que ver sentido no que a gente está fazendo, não é mesmo? Exatamente. É o propósito, né? É aquilo que tu tá fazendo, por que você tá fazendo aquilo, quem você tá ajudando com aquilo. Exatamente. E aí volta no que a gente falou, é muito recompensador tu ver tudo que tu tá conseguindo e que os teus clientes estão conseguindo também. E hoje, fazendo um retrocesso, assim, se vocês parassem, se vocês se encontrassem com o passado de vocês e olhassem o início disso tudo, né? O início do consignado. O que talvez vocês falariam para vocês lá atrás que, se vocês tivessem ouvido, teria acelerado muito mais o processo? Gente, quando eu comecei, eu lembro que eu entrei em outubro e aí logo depois teve um meeting do ano de 2020. E aí a Clarice foi premiada, foi uma das premiadas e eu olhei e falei, meu Deus, como que eu vou fazer para vender para chegar lá? Como que eu vou fazer? Meu Deus, o que eu preciso fazer? Eu quero estar lá. Mas eu via uma realidade muito impossível. Eu falei, gente, é muito difícil. Eu quero vender 1 milhão, mas é muito difícil tu vender 1 milhão. E uma frase também, citando o Thiago. Oi, Thiago. Citando Thiago! Uma frase que o Thiago falou e que fez muito sentido pra mim. Às vezes, quando eu tô, distraída, eu lembro dessa frase, volto pro meu eixo e tem muito sentido e pode fazer sentido pra alguém que também, esteja perdido. Gente, você precisa sentar e fazer o que precisa ser feito. Esse é o segredo. Uau. Gente, esse é o script matador. Essa é a fórmula mágica para você vender 1 milhão. É de sentar e fazer o que precisa ser feito. Ninguém vai fazer por ti. É você e você. E se você não sentar... Eu lembro muito que ele falava... Às vezes ele me viu distraída quando mudou o produto, da aeronáutica para o SEAP. Então, eu fiquei um mês ali perdida. E agora? Faço ou não faço? Resistente, né? E ele falou, Jéssica, você precisa sentar e fazer o que precisa ser feito. E aproveitar o momento também, né? Porque o consignado, ele passa por vários momentos, né?
Então acaba que às vezes não aproveita muito, quando vê já passou e tu tá, meu Deus, já passou. Aquela onda veio, aquele tsunami veio. Então tem que aproveitar esse momento bom, não conseguir nada. A gente tá falando de um mercado que ele é muito cíclico, né? A gente já passou por tanta coisa. A Clarice está há mais tempo como eu. Olha quanta coisa passou nos últimos 8 anos. Se a gente fizer um paralelo nos últimos 3 anos que tu tá. Então, assim, a cada momento existe a onda do momento. E a onda do momento pode te trazer muito resultado e pode te colocar no topo. Só que o que eu tô fazendo pra surfar a onda do momento? Ou será que eu tô ali na praia, na marolinha, tentando não me afogar, mas tá confortável aqui, né? Tá confortável. Tá achando que vai durar pra sempre aquilo. Amanhã eu faço. Mês que vem eu vou vender. Então, esse mês eu vou ficar de boa, porque é carnaval, eu vou pro bloquinho, eu vou curtir. E mês que vem eu vou vender. Tá, mas e se a taxa muda? E tem o perfil também do vendedor que ele vem... vendi 1 milhão. Agora eu posso ficar sem trabalhar 3 meses. Né? Fica sem trabalhar pra gente ver o que acontece, né? As contas não param de chegar? Vocês se permitem parar hoje? Não, porque a gente quer evoluir cada vez mais, né? Os sonhos de vocês param? Não. Jamais. A gente tira férias com peso na consciência, né? Meu Deus, não. 15 dias, a gente viajou. Não, 15 dias é muito. Aí, não, vamos trabalhar um pouquinho. Aí, às vezes que a gente viajou com o Thiago leva o computador pra gente trabalhar um pouquinho. Vai ter um tempinho, vou trabalhar. A Clarice na viagem, a Clarice é a pessoa que tá atrás. A gente andando, ela tá atrás no celular falando com o cliente. Só um pouquinho, Clarice, olha só um pouquinho que eu preciso falar com o cliente. E por que você faz isso? Qual é o sentimento que tem dentro de ti pra fazer isso? Na realidade, porque se o cliente ele tá precisando da minha ajuda, eu tenho que estar ali para ajudar ele, né? Se ele não contar comigo, ele vai contar com outro. Então, você tem que ser a pessoa da vida dele, né? Então, eu sempre atendo meus clientes quando eu posso. E cliente não tem hora para chamar, né? Não. Ainda mais no nosso ramo, no nosso mercado. Ele chama desde madrugada, a gente trabalha um PRF que tá na pista, ele vai te chamar de madrugada muitas vezes. Um professor vai te chamar no final do dia, vai te chamar na hora do almoço. E se eu tiver hora para atender o meu cliente, eu vou conseguir realmente ter essa conexão com ele? Não vou? É isso aí. E esse cliente que eu trabalhei na viagem, que ela tá falando, eu prospectei muito até a véspera de Natal. Então, e depois a gente viajou, eu não prospectei mais. Então, eles estavam sendo a colheita. Tudo que você plantou começou a voltar depois. Até tem um fato muito engraçado nesses meus 10 anos de Facilite e 10 anos trabalhando com lead, trabalhando com estratégia, trabalhando com operação, que muitas pessoas, a gente já teve muitas estrelas que cresceram na Facilite, que hoje não fazem mais parte. Hoje vocês são as nossas grandes estrelas e muitas pessoas vêm em busca, eu quero o material que ela trabalha, eu quero o lead que ela trabalha, eu quero o cliente que ela trabalha. E por mais que você vai lá e coloca o mesmo lead, o mesmo material, a pessoa se decepciona. Porque ela fala, tá, mas e aí eu não tô vendendo? Porque não é o lead, não é o cliente, não é aquela pessoa. É a forma com que você faz o que você faz e o porquê você faz aquilo que você faz. Então, assim, hoje eu me dedico a conhecer cada um de vocês, cada um que me pede um material, cada um que me pede um cliente e entender como vocês trabalham e tentar trazer o cliente mais parecido possível ao perfil comportamental de vocês. E a mesma coisa vai ser com vocês lá na ponta, quando vocês abordam o cliente, né? Então, não existe a lista perfeita, né? Não existe o cliente perfeito ou a lista que é especial da Clarice, a lista que é especial da Alcântara. Eu quero a lista delas porque eu vou vender. Não, isso aconteceu comigo lá no início que eu falei. Eu me decepcionei. Vocês só vão se decepcionar. Vocês vão ficar procurando, esperando, e o negócio vai passar. Até no início, né? Eu lembro que ninguém quase trabalhava policial federal, policial rodoviário. E era um perfil, eu lembro que tu comentava, eu não gosto de trabalhar esse perfil, não me dou bem com esse perfil. Ela tava aprendendo a trabalhar com outro perfil. Só com o PRF na época, né? Lembra que eu pedia pra ti? PRF de Santa Catarina. PRF não sei da onde. Por estado, por região, por DDD. E é aquilo quando tu, né? Tu descobrir o teu jeito de fazer a coisa, né? Eu acho que quando você descobre o teu jeito de fazer, você começa a enxergar até onde você pode ir.
Porque realmente, vocês duas, de um ano pra cá, o diálogo de vocês é diferente. A forma com que vocês se posicionam é diferente. A forma com que vocês falam e trazem o cliente é muito diferente. Então, assim, sempre olhar a evolução que a gente está tendo ao longo dos anos. E abraçar pra ti e querer sempre mais. Eu sempre preciso evoluir. Porque a maneira com que a gente está conversando hoje com o cliente aqui, amanhã não é a mesma. Não. Amanhã ele vai estar mais exigente. Amanhã ele já vai querer novidade. E aí? É porque daí o mercado também segue, né? Exemplo, tá fazendo um formato, daqui a pouco tu vê o mercado inteiro tá fazendo o mesmo formato. E aquilo ali fica maçante pro cliente, né? Então tu tem que estar sempre inovando e passando uma... Não tá satisfeita, né? E a Clarice, a gente tem se tornado uma dupla bem legal, assim, de trabalho, né? A gente senta... Não, agora a gente precisa fazer uma coisa diferente, isso aqui não tá mais dando. Não, a gente tá sempre atrás de alguma coisa. Não, agora eu preciso fazer outra coisa, esse aqui já não dá mais. Então, essa é uma busca incessante, né? E vocês estudam muito? A gente sempre procura coisas novas para mudar, né? Para passar para cliente. Ler um livro, fazer um curso. Então, tem que se aprimorar, nem sempre só na nossa área, né? Não. A gente precisa estar entendendo do todo. Porque se eu falar só sobre consignado, vai chegar uma hora em que eu não vou ter repertório. E se eu não tenho repertório, como que eu vou conseguir interagir contigo, fazer network com as pessoas, falar com um cliente que gosta de pássaros, um cliente que gosta de gastronomia, um cliente que gosta de carro. Mas eu preciso entender de tudo, então você pode entender um pouquinho de cada coisa. Então, talvez ser curioso pro nosso ramo e talvez até para vários outros nichos ali seja importantíssimo. Quanto mais curioso você mais eu tenho assunto para lidar com vocês, né? O vendedor tem que estar sempre aprendendo, né? Para poder estar evoluindo, porque tem muito vendedor que acha que já é o bom e acaba aqui ficando para trás, né? E talvez é uma falha, né? Quanto mais eu me sinto, eu sou o cara, menos eu faço, porque minha autoconfiança chegou tão alto e que eu deixei de me aprimorar, eu deixei de estudar, deixei de fazer, e quando eu vi, me engoliram. E daí eu vou culpar quem? Eu, né? E eu sempre me vejo assim... Não, eu sempre tenho alguma coisa para aprender mais. Agora eu quero, né? Então, tava no direito, queria ser melhor no direito. Gostei das vendas, pronto. Agora eu quero me especializar nisso. Tem alguma coisa a mais para aprender, eu preciso aprender mais. Não é só esse universo, são mais coisas. E aí a Rose, coincidentemente, convidou, eu tava procurando esses dias, eu preciso fazer algum curso na área, eu preciso fazer alguma coisa. A Rose, Jéssica, eu vou fazer um MBA em gestão empresarial, negociação. Negociação? Eu quero, Rose, eu quero. E aí a gente se matriculou e vai começar agora, dia 10, fazer um MBA em gestão comercial, negociação, e uma grade, assim, bem legal, que eu tenho certeza, assim, que vai contribuir muito, assim. É o upgrade que tu precisa sempre. A gente tem que buscar e não esperar que talvez chegue o gestor. Não, vai lá e faz esse curso aqui. Eu acho que muita gente, né, tá esperando, vai fazer esse curso aqui, depois tu vai estudar esse aqui para tu ter esse resultado aqui. Não, as carreiras de vocês estão sendo construídas por vocês. Os resultados e os ganhos que vocês têm, são vocês que recebem. Então, vocês precisam investir também. Nós precisamos investir cada vez mais em nós, porque é pra nossa vida, né? A Clarice fala, né? A gente fala, até ontem ela comentou que a gente é um empreendedor dentro de uma empresa. Se a gente não investir na gente... Porque a Facility, ela te dá um leque, ela te dá muita liberdade de você fazer isso, de você empreender dentro da empresa. Então, você vai investir em você vai investir na tua imagem, E eu acho que isso tem volta, sabe? Tudo que tu investe, você tem volta. É o intraempreendedorismo, né? Isso. A gente pode ser dono do nosso negócio, independente de onde a gente esteja. Desde que a gente tenha a mentalidade de dono. Eu sou empreendedora hoje na Facility, não com as responsabilidades que a Amanda e o Wagner têm, que o empreendedor que paga as contas, que faz a máquina girar tem, mas com a minha carreira, com o meu futuro, com o meu próprio negócio que eu estou gerindo ali, que eu estou construindo. A minha carreira sou eu que estou construindo. Então, eu não posso colocar isso na mão de outras pessoas. Vocês são empreendedoras.
não com as responsabilidades que os empreendedores têm, mas vocês estão gerindo a carreira de vocês. É o negócio de vocês, é o trabalho de vocês. Então, talvez entender o quanto isso pode ser bom, porque tira todo aquele ônus que tem para trás, que é pesado. A vida do empreendedor é pesada. E agora vocês podem aproveitar muito mais leve. Então, é comportamento, é posicionamento, é a forma com que eu me visto, a forma com que eu falo, e tudo isso vai reverberando no trabalho, na vida pessoal. Com certeza. Ó, vocês duas lindas, maravilhosas, super bem vestidas. Dress code. É o dress code, é isso aí. Mas vai dizer que isso não impacta o cliente também? Com certeza. Com certeza. A foto de perfil de vocês não impacta o cliente de vocês? Minha foto é única. Mas porque você sabe que aquela foto tem uma mensagem. Sim, é mais profissional, né? Não tem muito uma mensagem pessoal ali. É mais uma pessoa assim, né? Que passa a credibilidade, que tá passando uma mensagem, né? É verdade. Ele precisa de finanças, né, gente? Você não vai entregar a tua vida financeira para uma pessoa que tá lá com uma foto de boné e óculos. Uma pessoa que tá lá, né? Uma foto com um copo de bebida na balada. Uma roupa de balada. O que ela, né? Que a imagem ela tá passando? Ele vai, né? Ou na praia. E eu acho que isso tem tudo a ver com a nossa vida em si, né? Porque, por exemplo, o Instagram, às vezes eu quero buscar algum serviço. A primeira coisa que eu faço, eu vou buscar o Instagram desse lugar, para ver se realmente eu posso confiar, se eu não posso. Então, quando a gente fala de vendas, a gente pensa do cliente, que ele não tá vendo o banco, mas ele tá vendo vocês como representante da empresa. O que ele vai fazer? Às vezes ele vai procurar o teu nome ali. Quem é a Clarice? Quem é a Jéssica, né? Quem é a Facilite? Então, assim, a imagem que eu tô passando ali pra ele é a confiança também que ele tá me dando. E eu tô gerando pra ele aquela conexão de que ele pode confiar em mim, me olhando. Porque ali é o olho no olho, né? Então, se eu tô de óculos, de boné, como é que eu vou enxergar aquela pessoa? São os estereótipos que existem, que a gente não pode deixar de falar. Mas eu não posso usar boné? Pode. Na tua vida pessoal, você pode ousar. Só que pensa se você tem uma imagem, se você trabalha com dinheiro, se você trabalha com pessoas, você tem uma imagem a zelar. E essa imagem vai falar, vai chegar algum momento que ela vai falar por si. E isso acaba trazendo, né, como você falou mesmo, tu acaba vivendo isso não como um personagem. Aí a diferença de tu amar o que tu faz e tu interpretar um personagem, né? Se eu quiser ser vendedora só por personagem, eu vou fazer o quê? Vou entrar às 8 horas, vou vestir aquela roupa do trabalho, vou ser vendedora e depois disso eu vou ver outra coisa. Mas aí também eu vou, né? Não posso reclamar pelos resultados que eu vou ter. Aí, se você vive aquilo, se você vive a venda, você vai estar sempre, né? Eu preciso me posicionar dessa forma fora, eu vou me posicionar dessa forma também. Claro que não perdendo a tua identidade, porque não vai ser autêntica, né? Não deixando de ser autêntica. Mas tu acaba, aí é onde você acaba, né? Vendo, não, vou investir em mim nisso, eu vou fazer esse curso por conta disso. E tu acaba levando pra vida, né? Eu acho que tu amar aquilo que tu faz, faz toda a diferença. Né? Nesse padrão. Tá no teu DNA. As pessoas te olham e elas sabem que aquilo ali tá acontecendo contigo. Aquela metamorfose tá acontecendo. E tu tá vivendo aquilo. Até na vindagem eu olhei a Clarice toda de preto, a Jéssica toda de verde, lindas, maravilhosas. E realmente é uma construção. E a gente se sente bem estar assim, né? Trazendo essa imagem pras pessoas. Porque foi uma construção que a gente fez ao longo dos anos. Eu era uma pessoa. Eu era esquisita no passado. Mas eu construí uma nova Dani. A Dani que eu quero que as pessoas enxerguem. Sabe, quando eu trabalhava fazendo unha, algumas clientes conversavam e outras não. E então, quando as que não conversavam, eu sempre fazia a unha delas, mas eu tava sempre imaginando. E às vezes vinha, tipo, sentava uma pessoa toda de social. Eu pensava, um dia eu vou estar bem assim, bem arrumada, bem bonita, trabalhando num lugar bem legal e sentada fazendo a minha unha. Sabe? Então, eu visualizava muito aquilo. E hoje, eu tenho a oportunidade de estar me vestindo assim, de estar fazendo o que eu sempre, né? Foram 8 anos ali trabalhando e sempre visualizando esse momento que a gente está aqui hoje, né? É verdade. É o dress code que vende, a frase que vende, a maquiagem que vende. Tudo isso impacta na gente. Então, a gente tem que se perceber, né? E será que... É tudo construção, mas será que eu estou me vestindo para me comportar como uma vendedora de sucesso? Ou eu tô ali jogadona, de boa, cabelo de qualquer jeito, só acordei e vim? Tudo é postura? Até a minha voz muda, olha só. Agora, se eu sento direito, se eu tenho postura, eu tô me vestindo da maneira que eu gostaria de me vestir, eu vou agir para tal, né?
É isso aí, meninas. E talvez pra gente começar a encerrar esse nosso bate-papo, eu queria saber de vocês, o que é a Facilite na vida de vocês? Ai, meu Deus. Vai, Clarice. A Facilite, para mim, ela foi a mudança da minha vida, né? Eu sou muito grata em trabalhar lá, por tudo que eu já conquistei, pelas pessoas que eu ajudo, né? Por tudo que eu já tenho na vida, que eu realizei. Imagina, eu não tenho nem faculdade, né? E poder ter chegado até aqui, né? Ter conquistado muitas coisas na minha vida pessoal. Então, não tenho nem palavras para dizer o que é a Facilite. Ai, eu sou muito grata por ter tido a oportunidade de trabalhar na Facilite. Consegui realizar muitos sonhos. E um deles, eu gosto sempre de estar comparando aonde eu vim e aonde eu tô. E sempre visando onde eu quero chegar. E no meu primeiro ano, assim, de Facilite, eu fiquei muito eufórica, assim. Porque quando chegou o final do ano, sempre organizada, né? Eu fui fazer a conta, assim, de quanto que eu tinha ganho aquele mês. E eu vi que eu tinha ganhado 3 anos de trabalho de manicure. Olha só. E eu fiquei assim, gente, como assim? Então, tipo, a Facilite, ela te dá a oportunidade. Tu quer ganhar X, tu vai executar um plano de ação pra te ganhar X. Tu quer ganhar mais, tu tem como ganhar. É um trabalho meritocrático, né? Uhum. Trabalha com a meritocracia. E isso é muito legal porque tu tá ali, tu vai fazer teu salário, tu vai conquistar tuas coisas, ela te permite isso. Isso é muito legal. Ai, gente, que bate-papo bacana! E eu também vou falar que a Facilite da minha vida, ela foi um fator realmente de transformação e que talvez hoje eu me reconheça como a profissional que eu sonhava ser no passado. Eu sempre almejei ser grande, só que eu não sabia como ser grande. E ser grande no sentido de não é ter o cargo, não é ter a plaquinha, não é ter a mesa, não é ter a sala. É impactar a vida do outro positivamente. E ao longo dos anos, eu pude ver tantas pessoas realizando sonhos. E esse sonho, talvez eu tivesse uma pontinha dele. Ou ajudei bastante, ou ajudei pouco. Muitas pessoas passaram durante esses 10 anos pela Facilite, pela minha vida. Pessoas que eu ajudei, pessoas que olharam para trás e... obrigada, pessoas que não agradeceram, mas o meu sentimento era que eu estava servindo e aquela roda estava rodando. Hoje está voltando tudo para mim. Então, assim, eu sempre fiz, não parecendo ser hipócrita, sem esperar nada em troca. Eu sempre estava fazendo porque eu sabia que quanto mais eu servisse, mais realmente as coisas poderiam acontecer na minha vida pro futuro, pra frente. E isso tudo eu aprendi ali dentro. Eu acho que a Amanda e o Wagner têm um coração tão humano e eles têm um poder de transformação na vida das pessoas. Da mesma forma que eles fazem por eles fazem por quem está à sua volta. E isso vai disseminando pra gente, vai fazendo a gente se melhorar como pessoa. Sabendo que eu posso ser empreendedora dentro da Facilite, sabendo que eu posso realizar meus sonhos ali dentro, sem passar por cima de ninguém, só eu buscando o meu. Porque é tudo muito lateral. Ninguém tá acima de ninguém. Sim. É lateral, é cada um ao lado do outro. E se eu tô de mãos dadas com todo mundo, por que eu não ajudar os outros a realizarem seus sonhos para o meu sonho vir também na mesma velocidade? Então, assim, é transformador. E eu sou uma outra Daniele, uma Daniele que vive aquela história que ela sonhou um dia em viver. Eu acho muito legal a humildade do Wagner e da Amanda. Né? Porque eles passam isso e tu acaba se espelhando nisso pra você ser. Porque às vezes, eu ganhei X e sobe pra cabeça e acha que, sou a melhor pessoa. E não. Eu me espelho muito neles nisso, na humildade que eles têm. Até numa conversa com o Wagner, né? O Wagner chegou e ele falou, gente, vocês isso aqui. Isso aqui não gira sem vocês. Sabe? Então, quando tu conversa com ele, tu vê... Eles são muito humanos, é muito humilde. Humanidade, assim, sabe? Isso verdade. é a humanidade. Isso impressiona bastante. E é legal você estar num ambiente trabalhando assim. Porque tu não sente que tem aquele muro entre você e o diretor da empresa, entre o dono da empresa. Isso é muito legal. Isso é verdade. Meninas, o papo tá muito bom. Quero agradecer muito a disponibilidade de vocês, por vocês falarem muito aqui. Eu acho que todo mundo quer saber, todo mundo pergunta, mas a gente espera que as pessoas entendam que não tem fórmula. Que não tem script de matador, que não tem a ligação perfeita, o lead perfeito, não tem nada disso. Tem toda uma construção de pessoas que querem atingir os seus próprios objetivos e que todos os dias trabalham por isso e para isso. Então, se eu tô buscando, talvez, a fórmula secreta, eu quero saber o que elas fazem de especial,
não é esse o canal para você. Desculpa que você chegou até aqui agora e não era isso que você gostaria de ouvir. Mas eu espero que você que está acompanhando a gente aí tenha absorvido muito delas, de tudo que elas viveram, de tudo que elas realmente trabalharam para chegar aonde elas estão hoje. Não foi à toa que foram 2 carros um ano, 2 milhões em um mês, 2 motos num ano, 1 milhão, quase 2 milhões no mês produzido todos os meses. É muita constância, muito trabalho. Então, tem toda uma equipe trabalhando junto com elas por trás, tem o líder delas, tem todo mundo que trabalha, que dá a sua pontinha de colaboração. A gente tem um time na Facilite que faz com que cada coisa aconteça, que a mágica aconteça. Então, ali dentro tem um segredo. Tem. Eu acho que eu vou revelar isso pra vocês. Vai revelar, Dani. Vou. Vocês não têm noção a galera que trabalha para que a mágica aconteça lá dentro. Então, a gente tem todos os times, por mais que pareçam peças de quebra-cabeça fora do tabuleirinho ali, mas elas estão conectadas e elas estão fazendo toda a mágica acontecer. Então, a gente chega onde a gente quer chegar, a gente luta pelo que a gente acredita, a gente faz a diferença. E eu acho que é isso. A gente chega aonde a gente chega com a ajuda das pessoas. Exatamente. Ninguém constrói nada sozinho. Exatamente. Obrigada, meninas! Foi um prazer ter vocês aqui. Obrigada. Prazer foi nosso. Vencemos. É isso aí. Estávamos nervosas, estavam com a mão suando, mas o ar-condicionado tá bem fresquinho, então não. Então já passou. E você que acompanhou a gente, muito obrigado. A gente pede muito pra você curtir e compartilhar esse vídeo com quem você acredita que vai fazer diferença na vida dessa pessoa, com quem é do mundo do consignado. E se você aí gostou desse conteúdo, deixa seu comentário aqui, que é muito importante pra gente. Esse foi mais um episódio do nosso FaceCast.